24 de abril de 2023 e temos uma notícia péssima. A notícia é ótima, né? Porque conseguimos as informações. Agora, o fato é péssimo. A invasão do Palácio do Planalto contou com a cumplicidade do governo Lula. É isso aí. Vou chegar lá e você vai ficar sabendo. Além disso, nós temos um caso absurdo de uma passista da Grande Rio que foi operar miomas no seu útero num hospital público no Rio e depois de passar por não sei quantos hospitais, saiu sem o braço, sem o seu braço. E há 2 meses e meio a família quer saber o que houve e os hospitais não falam. Cadê a Secretaria de Saúde do Rio? Cadê o governo do estado do Rio? Bom, além disso, nós temos o abandono dos centros de cidades, a primeira capital do Brasil, Salvador, a ex-capital do Brasil, Rio de Janeiro, e a maior cidade do hemisfério sul, São Paulo, centros completamente abandonados. Eu quero, nesta ocasião, agradecer muito as pessoas que continuam me acompanhando, vendo os vídeos, e peço encarecidamente que, se gostar do vídeo, repasse para as suas redes sociais e convoque os seus amigos para entrarem também no meu canal. E é nesse canal que eu vou contar para vocês o vexame do Gabinete de Segurança Institucional do Lula. Quando o Fernando Collor foi eleito, o primeiro presidente eleito pelo povo, ele acabou com o Serviço Nacional de Informações, o SNI, porque era um entulho da ditadura, era um serviço de informações do Exército. Aí inventaram esse Gabinete de Segurança Institucional. E agora o papel desse gabinete é transformado numa farsa, numa palhaçada, quando são reveladas imagens de 40 câmaras do Palácio do Planalto, mostrando a invasão pelos vândalos, não de uma tentativa de golpe, mas, como disse Joaquim Falcão, de um golpe fracassado, com a cumplicidade do general, o amigo do Lula, do general Gonçalves Dias, com nome de poeta, e com uma enorme barriga que contraria o estado físico de qualquer oficial do Exército. É um exército que nunca teve uma batalha, então não sabe o que é isso aí. De qualquer maneira, esse senhor, ele não demitiu nenhum funcionário nomeado pelo general Augusto Heleno. Ou seja, o general Augusto Heleno não tem culpa de nada. Bolsonaro não tem culpa de nada. Os fatos aconteceram com Lula presidente e o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que não trocou nenhum dos homens nomeados por Augusto Heleno para irem evitar que os vândalos quebrassem o palácio. Não trocou por quê? Certas são cupinchas, companheiro dele. Lula não contou com isso, porque o Lula não sabe o elementar. Graças a Janja, segundo o meu amigo Marcelo Godoy, do estado de São Paulo, é que ele foi alertado que tinha que demitir o general. Mas também graças à CNN, ao revelar, num furo espetacular, um vídeo mostrando o general andando para cima e para baixo, sem companhia. O general foi sozinho enfrentar uma chusma de vândalos. Aí caiu o álibi do governo, que quis dizer que não tinha nada a ver. Como é que não? Vamos ter que explicar. Como é que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional vai sozinho enfrentar um bando de vândalos? Como é que depois chega lá o presidente e o seu ministro da Justiça e o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, o ministro da Defesa, o Múcio Monteiro, esbravejando e tal? Só nomeou, segundo o Marcelo Godoy, porque a Janja chegou e disse: tem que demitir. Parabéns, eu vou nomear aqui a Janja, eu não sou do governo, mas eu vou nomeá-la princesa regente redentora do Brasil. A coisa mais importante que aconteceu no Brasil, nesses 100 e tantos dias de governo Lula, foi demitir o general Gonçalves Dias, que ia visitar Lula na cadeia, que era amigão do Lula, no primeiro governo, no segundo governo, no governo da Dilma, mas que mostrou ser um traíra, um traidor, porque tem os amiguinhos do Exército que ele tentou proteger. Então apareceu gente dando água
para vândalo, o general andando para cima e para baixo, sem saber direito para onde ia, sem companhia nenhuma, sem nenhum ajudante de ordens. Então, o mínimo que podia fazer era demitir o general. Só que isso tinha que ter sido feito no dia 1º, junto com a posse do Lula. Não, o general seria nomeado de qualquer jeito, né? Foi nomeado nesse dia. Mas os auxiliares bolsonaristas teriam que ter sido demitidos, e o general não demitiu e não explicou até agora. Vai ter que depor na Polícia Federal e ser preso. O caso dele é um caso típico de prisão, porque não é só omissão, é cumplicidade. Foi cúmplice dos invasores, cumplicidade essa que se estende ao Lula, que o nomeou. O presidente da República é o último responsável por isso, tá certo? O Lula agora está em Lisboa, foi lá e vai participar da cerimônia de entrega do Prêmio Camões a seu amigo Chico Buarque de Holanda, que teve o prêmio negado durante o governo Bolsonaro pelo próprio presidente em pessoa. Agora, depois eu vi o ministro Padilha com aquela cara de pagão dele, e aí me lembrei daquele personagem Padilha do Jô Soares, que tem uma mulher muito fogosa, muito bonita, e que o slogan dele era: vai pra casa, Padilha, vai pra casa, Lula. Aliás, esse deveria ser o grito da princesa redentora Dona Janja: vem pra cá. Mas ela gosta de viajar junto com ele, né? Pois bem, então vamos à segunda grande vergonha pela qual o Brasil passou nesses dias. Hoje foi revelado nos noticiários que Alessandra dos Santos Silva, 35 anos, passista da Grande Rio, há 2 meses e meio fez uma verdadeira via-crucis por 5 hospitais públicos no Rio, porque ela foi tirar um mioma do seu útero e saiu dos hospitais todos, não se sabe quantos, não se sabe como, sem um braço. A família pediu explicações e 2 meses e meio depois ninguém deu. Ô, governador Cláudio Castro, que vergonha! Você não assume uma vergonha desse tamanho não, cara? É no teu estado, só sabe lamber os pés, os coturnos do pai Bolsonaro e dos seus filhos militantes da política? Pelo amor de Deus, isso é de uma canalice fora do comum acontecer uma coisa dessa. E isso não acontece em qualquer lugar, não. Isso acontece mesmo no Rio de Janeiro, no Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Aliás, uma reportagem do jornal diz hoje que parece que Lula não entende nada do novo mundo do trabalho. O Almir Pazianotto vive dizendo isso no Twitter, mas todo mundo acha que é coisa broncas que, aliás, o Almir tem toda a razão de ter broncas do passado em relação ao Lula. Olha aqui, e temos então a seguinte notícia. O meu amigo Antônio Lins, grande poeta, filho do romancista Wilson Lins, baiano, amigo de Jorge Amado, me manda uma nota do jornal Tribuna, lá da Bahia, onde escreve outro amigo meu, Joaci Góes, contando o seguinte: 40 comércios no Pelourinho, centro tradicional da primeira capital do Brasil, São Salvador de Todos os Santos, foram fechados, 40% das lojas fechadas por assaltos. Hoje mesmo os jornais todos reproduzem assaltos, 5 assaltos no Pelourinho, né? No Rio de Janeiro foram registradas 17 mortos de pessoas de rua em 48 dias. Quanto a São Paulo, eu vou tomar aqui a liberdade de ler para você uma carta publicada pelo Júlio Decol, no jornal Estado de São Paulo, que escreveu o seguinte: como se pode ver a qualquer hora do dia e da noite, no centro de São Paulo, a mais pujante e rica capital do hemisfério sul, entre aspas, locomotiva do Brasil, fecha aspas, está há tempos entregue aos
a bandidagem, aos deserdados, aos desocupados, aos vândalos, enquanto que o cidadão de bem paga as suas contas e não tem nada protegido dos seus patrimônios. Esta é a realidade. E ele lembra, o Jorge Decon, que o senhor Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, trabalha, se é que trabalha, no prédio Matarazzo, na esquina da Líbero Badaró, do viaduto do Chaves, no meio disso aí. Quer dizer, se ele não vê, ou ele é cego ou ele é preguiçoso, o que me parece que é as duas coisas, ou quem sabe aquela cara dele confirma aquele grande fisiocrata italiano Lombroso, né, a respeito da formação craniana das pessoas que não são de bem. O depoimento de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e da Segurança Pública de Bolsonaro, uma vergonha, e que estava de férias nos Estados Unidos, na Flórida, quando era secretário de Segurança Pública do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, quando houve a tentativa de golpe invadindo as sedes dos três poderes, pediu o adiamento de seu depoimento a respeito desse episódio golpista, alegando problemas de saúde mental. Ou seja, rapaz, e o homem é doido? Ministro da Justiça do Bolsonaro, que já não tem mesmo um juízo muito aprovado, é doido com atestado médico? Pois então, eu quero lembrar que nesta semana minha coluna, que está no ar, na revista, no Antagonista e na revista Crosué, o comunismo morreu e o seu fantasma é fascista, está sendo citada na entrevista que eu fiz, Neumann Entrevista, com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Joaci Góes, na qual ele disse que hoje toda ditadura é fascista. Ele escreveu um livro aí de 800 páginas chamado Direitos e Esquerdas, lançado pela Top Books, do meu amigo Zé Mário Pereira e da Cris Ajus, lá no Rio de Janeiro. Está no ar desde sábado, uma entrevista maravilhosa do Joaci, e domingo eu publiquei no Dois Dedos de Prosa uma entrevista com o poeta Antônio Carlos Sequim, falando de Machado de Assis a Gilberto Gil, em 2 livros que ele está relançando agora, né? Uns livros sobre prosa, Machado e mais, e sobre poesia. Recomendo muito a leitura do livro, e também, se você tiver um tempinho aí, uma meia hora, vá ver a entrevista, que está sendo um sucesso. Todo mundo achando que mais do que poeta, mais do que crítico, mais do que acadêmico da Brasileira de Letras, acadêmico das Ciências de Portugal, o professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Sequim, é um sedutor. É isso aí. Olha, eu também estou aqui de vermelho em homenagem ao Internacional Esporte Clube de Porto Alegre, que derrotou o meu Flamengo no Beira-Rio por 2-1 com gol no último minuto. Emoção total, o estádio quase cai. E eu estou dizendo o seguinte: o Internacional é o último aviso que o Flamengo está tendo se realmente quer superar o Fluminense na disputa do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a desculpa do técnico argentino, Jorge Sampaoli, cronistas esportivos. Não existe Sampaoli na língua italiana. Sampaoli! O Jorge Sampaoli cai muito no geral, na geleia geral, quando diz que o Flamengo jogou melhor, mas perdeu. Se tivesse jogado melhor, tinha vencido. Isso aqui é uma homenagem ao meu amigo Dionísio da Silva, doutor em letras e fanático colorado, que não para de comemorar e de tirar sarro em mim aqui no meu WhatsApp. É isso aí, grande abraço, Dionísio, e em pé para todo mundo.